Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora no Mineirão, Cruzeiro 1, Corinthians 1. E o que eu posso falar para vocês aqui nesse pós-jogo é que é um resultado inacreditável, principalmente pelo que a gente viu no primeiro tempo, né? E o que eu penso sobre isso? Em questão de Campeonato Brasileiro, excelente, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem 2 jogos como mandante, uma derrota e uma vitória, e 2 jogos como visitante na sequência pelo Campeonato Brasileiro, e uma vitória e um empate. Então, dos 6 pontos que a gente jogou fora no Campeonato Brasileiro por enquanto, a gente fez 4, né? Então, excelente. Mas que em questão de desempenho, de análise num contexto geral, tá meio preocupante a forma que o Corinthians vem jogando, principalmente nos últimos jogos. Entendo que é uma rotina de jogo muito pesada, entendo que o nosso elenco, apesar de ter dado uma melhorada, ainda é bem limitado em alguns setores, algumas peças de reposição, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que a gente poderia render um pouquinho mais, ou pelo menos se doar um pouquinho mais dentro da partida, enfim. A gente sabe que no próximo sábado a gente tem um compromisso extremamente importante pelo Campeonato Paulista, uma semifinal contra o Novo Horizontino, na casa dos caras, uma viagem longa, porque tudo ali na região de Rio Preto realmente não é perto da capital, digo, enfim. Então eu concordo com o time que entrou hoje, mas acho que a partir do momento que você entra no jogo praticamente ali com 3 volantes e o seu meio-campo é um buraco que não marca e não ataca, é meio complicado. Acho que você tem que entrar com uma estratégia um pouco mais definida. Ou você vai entrar com um time desse totalmente misto, mas vai cozinhar o jogo, dificultar o adversário, não deixar os caras jogarem, amarrar para um 0-0, digamos assim, e tentar sair num escape e é isso. Ou se não, você se propõe a jogar um pouco mais e quando os caras estiverem com a bola, você fecha um pouco mais o meio também, enfim. Não sou especialista da bola nem nada disso, acho que dá para ver por alguns comentários, mas como torcedor é essa a sensação que eu tenho, enfim. É um primeiro tempo muito ruim do Corinthians. Começou até que o Cruzeiro com mais domínio da bola, tal, mas sem muito susto. Se a gente for pensar, primeiro de tudo, num geral, foi um jogo ruim de assistir, né? Convenhamos, um jogo feio de assistir. A gente tomou leve susto só, mas nada de absurdo também. E um jogo que a gente não fez nada. Enfim, primeiro tempo, com 8 minutos o Cruzeiro abre o placar, numa jogada do lado direito, vem um bate-rebate, o Caio Jorge tenta um passe, acho que bate no Tchoca, sobra para o Matheus Pereira, que bate colocado de fora da área, o Hugo toca nela ainda, mas não consegue defender, e o Cruzeiro faz 1-0. Acho que aos 11, logo depois o Vitinho dá um chute fraco de fora da área, o Cássio defende, e a partir daí fica um jogo feio de assistir. O Cruzeiro tendo mais posse, mais ações com a bola, mas também sem assustar muito. O Corinthians não consegue criar nada, conseguiu um escanteio, mas também não sai nada dali, não estava saindo nada do time no primeiro tempo. No fim do primeiro tempo ainda o Cruzeiro faz um gol que o Caio Jorge está impedido, mas o que espanta nesse segundo gol do Cruzeiro que foi anulado? Primeiro, um futebol feio de assistir, que é um bate-rebate, todo mundo cabeceando, disputando, tudo ali na intermediária. E segundo, a facilidade que o Matheus Pereira, quando coloca a bola no chão, ele consegue penetrar na nossa área e dar o passe para o Caio Jorge, né? A facilidade que o Cruzeiro chegou em alguns momentos no nosso gol é uma coisa assustadora. E ainda mais pensando que a gente estava com 3 volantes jogando, né? Ranielli, Carrilho e o Charles. Enfim, para nossa sorte, o Caio Jorge estava bem impedido. Na hora que vai traçar as linhas ali, a gente vê que ele estava bem à frente ali com a perna esquerda. E vamos para o intervalo um pouco no lucro e pensando, sei lá, vamos tentar por uma bola, vamos tentar melhorar alguma coisa. O Dorival já volta com 2 mexidas no time, né? Ele já volta com o Dieguinho e com o André. E aí o Corinthians parece voltar um pouquinho mais ligado no segundo tempo, dando uma impressão que assim, ó, se a gente apertar um pouquinho, dá. Se a gente conseguir colocar um pouco mais a bola no chão, tentar explorar um pouco mais, se a gente apertar um pouco mais, que é o que a gente não fez no primeiro tempo, a gente consegue talvez o empate. A gente toma alguns sustos ainda, e eis que já aos 36, se eu não estou enganado, o William, lateral do Cruzeiro, é expulso. Nessa falta, o Anrileri cobra, toca para o Garro que devolve. Não, minto. Eu acho que o Garro cobra para o Anrileri tenta devolver para o Garro consegue o escanteio, e no escanteio que o próprio Garro bate, João Pedro Tchoca sobe mais que toda a zaga do Cruzeiro, uma porrada de cabeça, né? Como os amigos costumam brincar, um chute de cabeça, e o Cássio ainda toca na bola, assim como foi o gol do Cruzeiro, o goleiro tocando na bola e a bola entra. E vamos lá, estamos com um a mais, estamos com tempo, vamos tentar a virada. Corinthians ainda teve uma boa roubada de bola ali, numa troca de passes do Garro para o André para o Memphis bateu
e o Cássio defendeu, mas estava impedido. O Pedro Milan se jogou ainda, mas estava impedido mesmo ali. E já no final também tentou um passe para o Dieguinho ali, que o Cássio ficou com a bola, enfim. Olhando pelas circunstâncias do jogo, a necessidade da gente ter. A necessidade não, né? A importância da partida do próximo sábado. Ver a escalação inicial do time, pensar num empate hoje era lucro. E saímos no lucro, ainda mais saindo atrás do placar. Cruzeiro tem no gol anulado. O Corinthians conseguiu hoje um pontinho no Mineirão. Tá lindo, tá ótimo. Excelente resultado para nós. Como falei, 2 jogos fora de casa, uma vitória e um empate. Agora é focar no sábado, jogo difícil, jogo muito importante. Conseguimos poupar a maioria dos nossos titulares boa parte do jogo hoje. Então que todo mundo consiga descansar, consiga voltar para São Paulo ali. A gente sabe que não vai ter treino direito, né? Vai ser mais na base da conversa, mas que no sábado a gente consiga desempenhar um futebol melhor do que foi hoje e do que vem sendo nos últimos jogos. Como eu falei, eu entendo o cansaço, entendo colocar desculpa nos gramados e tudo mais, mas acredito eu que o Corinthians pode sim render um pouco mais, porque a gente sabe que esses jogadores já demonstraram que podem render mais, tá certo? Acho que qualquer coisa a mais que eu possa falar do jogo hoje é chover no molhado, é falar mais um monte de coisa aqui. E queria, por um breve período, eu não sei o quanto, me despedir de vocês por um tempinho, porque é fato, é certeza que até domingo meu filho vai nascer. Então, por conta disso, no sábado, o pós-jogo será feito pelo Vladão. E caso o Corinthians vá para a final do Campeonato Paulista, talvez o primeiro jogo da final, o Vlad ainda faça o pós-jogo. A gente tenta alinhar aqui como que vai ser. E quem sabe para um segundo jogo de uma possível final eu não volte com vocês. Enfim, a gente vai se alinhando, vai tentando se ajustar dentro das nossas agendas e das nossas combinações aqui para tentar manter o pós-jogo. Mas o que é fato é que no sábado o pós-jogo está na conta do Vladão, porque até domingo, se Deus quiser, meu filho chega ao mundo aí para dar uma alegria. E por incrível que pareça, coincidências da vida, meu filho chamará João Pedro e o gol hoje foi do João Pedro, né? O mundo tem dessas, né? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado, tamo junto, valeu hoje pelo resultado. E é isso. Um grande abraço a todos e vai Corinthians. Valeu!